Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Samuel 21, do versículo 1 ao 7, onde vamos falar que Davi foge de Saul e o pão da proposição. Amém? E respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba coisa alguma desse negócio, a qual eu te envio, o qual eu te ordenei. E quanto aos moços, eu apontei-lhes um certo lugar. Tudo isso nos ensina a lição amarga da saída do caminho da fé. Isto não significa a perda de toda a dignidade pessoal, mas também envolve e machuca outros também. Portanto, assim como Abraão, quando saiu do caminho da fé, causou enfermidades e aflição dos egípcios. Está lá em Gênesis 12, do versículo 17. A conduta de Davi causou a morte do sumo sacerdote e de 85 sacerdotes amigos, bem como das suas esposas e filhos. Está lá em 1 Samuel 22, do versículo 18 ao 19. Agora, pois, o que tens à mão? Dai-me 5 pães, ou o que se possa achar. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: não tenho pão comum à mão, somente tenho pão sagrado. Estes eram os 12 pães da proposição, que eram assados, frescos, e cada semana e colocados na mesa dos pães da proposição. No final da semana eram comidos pelos sacerdotes no lugar santo. Está lá em Levítico 24, do versículo 8 ao 9. Com os pães frescos, substituindo logo os que tinham sido comidos. Mas o darei se os jovens se abstiveram de mulheres, como Aimeleque não se atreveu a negar o pedido de Davi. Perguntou se os assistentes deste estavam pelo menos limpos cerimonialmente neste caso. E a urgência do assunto do rei poderia desculpar esta infração da letra do mandamento, Nosso Senhor, em Mateus 12, do versículo 3, citou um caso em que o espírito interior da lei foi guardado e a violação do seu preceito literal foi, portanto, justificado. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: verdade é que as mulheres nos foram vedadas desde anteontem, quando eu saí. Os vasos dos jovens eram santos, e o pão é de alguma maneira comum, quando mais que hoje haverá outro pão santificado nos vasos. O capítulo inteiro coloca Davi antes de nós, numa luz muito humilhante. E assim o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque ali não havia outro pão senão os pães da proposição, os quais tinham sido tirados de diante do Senhor, para que ali fossem colocados pães quentes, no dia que o outro fossem tirados. Mas naquele dia estava ali um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, encerrado em isolamento, fechado dentro dos recintos do tabernáculo por algum voto ou para purificação, o nome do qual era Doeg e Edomita, principal dos pastores de Saul. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja teu nome, Senhor. Aleluia.
Então, eu quero falar um pouco aqui. Davi pede ao sacerdote Aimeleque 5 pães, né? Está lá em 1 Samuel 21, 3. Na Bíblia, há muitas lições espirituais acerca do número 5. Esse número é o símbolo da responsabilidade humana. Cada um deve ser responsável pelos seus atos. O homem possui 5 dedos em cada mão e 5 dedos em cada pé, para saber trabalhar e caminhar com prudência neste mundo, para perceber o mundo exterior. Deus nos deu 5 sentidos: visão, tato, olfato e audição, e paladar. Além dessas importantes observações, o número 5 nos apresenta outra lição importante na Escritura. A lei de Deus, que contém responsabilidade, obrigações, a bênção e bênçãos para o povo. Possui 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. No Êxodo 20, do versículo 12, e em Deuteronômio 5, do versículo 16, vemos que no 5º mandamento, os filhos têm a responsabilidade de honrar os pais. Lá em Números 5, Moisés escreveu que pessoa culpada diante do Senhor deveria fazer plena restituição pela culpa, acrescentando ainda uma 5ª parte, restituição, e um chamado de Deus ao compromisso e à responsabilidade. Lá em 1 Samuel 17, do versículo 40, a palavra de Deus afirma que Davi apanhou 5 pedras lisas no ribeiro e foi enfrentar Golias. Lá em 2 Crônicas 4, do versículo 2, as escrituras afirmam que o mar de bronze do templo de Salomão possuía 5 côvados em comprimentos. Mateus 25, do versículo 2, na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Virgens prudentes tiveram responsabilidades de conservar o azeite em suas lâmpadas. Lá em Mateus 25:15, lemos que um dos servos, na parábola dos talentos que Jesus contou, foi responsabilizado para negociar com 5 talentos. Ele mostrou grande responsabilidade e dedicação ao granjear mais 5 talentos. Está lá em Mateus 25:20. Lá em João 6, do versículo 8 ao 10, o apóstolo João escreveu que um rapaz apresentado por André a Jesus entregou 5 pães, os quais Jesus multiplicou o alimento para 5.000 homens. Jesus Cristo, para realizar a nossa redenção, recebeu 5 feridas, e nas mãos, e 2 nos pés, e do lado, e uma do lado. Lá em João 19, do versículo 17, e o 18, o 34, aleluia. E lá em Atos 4:4, Lucas escreveu que em pouco tempo o número de membros da igreja primitiva já havia chegado a 5.000. Devemos pedir a Deus sabedoria, prudência para multiplicar os talentos que Ele nos deu. E temos mais responsabilidade em administrar todas as habilidades e dádiva que Ele nos concedeu, gratuitamente. Então, esta é a mensagem. Aleluia, Deus. Você gostou? Assine o nosso canal. Esse canal é da bênção. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, teu ministério e tudo o que tocar tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém?